Deus, para se comunicar com o homem, Deus, ele pode falar, inclusive, com uma pessoa que não é religiosa, com uma pessoa que não crê em Deus. Deus pode comunicar, Deus pode falar. Então, eu acredito, né, que quando um sonho ele é de Deus e quando ele é um sonho profético, ele vai te inquietar. A Bíblia diz que o faraó perdeu o sono e perdeu a paz. E ele procurou alguém para interpretar o sonho dele. Então, eu acredito que quando alguém tem um sonho que é de Deus, esse sonho ele acontece frequente, né? Ou ele deixa uma inquietação muito grande. Você já entrou em um lugar e sentiu algo estranho, sem saber explicar? Já teve um sonho que não saiu da sua cabeça? E se isso não fosse coincidência, mas Deus tentando falar com você? Nesse corte poderoso, o profeta Vinícius revela como o mundo espiritual é real, como Deus se comunica conosco através de ambientes, sonhos e experiências, e por que muitas pessoas estão ficando insensíveis à voz de Deus. Prepare-se, porque esse trecho vai mudar a forma como você enxerga o espiritual. E outra coisa, doutor, eu acredito também que aqui nesse mundo existe muitas forças contrárias para tornar o homem insensível. Insensível quanto às experiências. Porque nós somos seres espirituais, somos um espírito que tem uma alma e habita no corpo. Mas nós também somos reagentes. Por que reagentes? Porque a gente reage. Nós reagimos quando uma pessoa é boa de coração, mas nós reagimos também a ambientes. Você entra num lugar, você sente paz, às vezes, em alguns lugares. Às vezes você entra num outro lugar, você sente uma angústia, uma vontade de ir embora dali rapidamente. E um detalhe, às vezes, sem nada aparente que tenha te afetado, mas algo dentro de você. Ou seja, eu creio que nós precisamos nos voltar para Deus realmente, porque Deus nos deu esse dom, que é o dom de experimentar, de ter experiências e de saber o que fazer diante do espiritual. Essas experiências que o senhor estava contando, de ter visão de vultos, isso são coisas espirituais, né? E por que Deus permitiu que o senhor visse tudo aquilo? Volto a lhe dizer, para lhe notificar. Deus, ele permite com que a gente viva certas situações na vida para nos notificar que as coisas espirituais são reais. Ele abre nossa visão espiritual para nos mostrar o que de fato acontece. Porque quando Jesus chegou no território de Gadara, olha que interessante que aconteceu. A Bíblia nos diz ali que antes de Jesus ir até lá, ele atravessa o mar e diz que houve uma grande tempestade. E Jesus então repreende a força do vento e a fúria do mar. Por que Jesus repreende? Porque aquilo ali era espiritual. Eu creio que as coisas espirituais elas podem inclusive mover no natural. Quando Jesus chega no território de Gadara, o gadareno vem até onde Jesus está e diz assim, o que você está fazendo aqui? Né? Você veio para nos atormentar? Por que aquele homem que estava possesso de demônios veio até Jesus? Por que os demônios vieram até Jesus? Não era o caso deles correrem até Jesus, mas era uma questão de território. A batalha espiritual já estava se dando lá no mar e também estava se estendendo na terra. Quando Jesus chegou e expulsou aquela legião que estava naquele homem gadareno, a Bíblia diz que o homem ficou são, a cidade veio para ver, ele estava totalmente transformado, ele não era mais aquele homem louco como todo mundo achava. E um detalhe, ele queria seguir Jesus. Ele fez um pedido para Jesus. Senhor, eu quero ir contigo. E Jesus não deixou ele ir. Sabe por quê? Porque existia um propósito de Deus na vida daquele homem. E ele foi a uma localidade onde existia 10 cidades, chamada Decápolis. E aquele homem foi às 10 cidades e todos deram ouvidos para ele. Sabe por quê? Porque aquele homem carregava um dom de Deus. Aquele homem carregava algo especial na vida dele. Eu creio que sempre quando uma pessoa carrega algo especial de Deus, o inimigo vai intentar contra a vida daquela pessoa. Para tentar destruir, para tentar desvirtuar e também para tentar dissuadir. Então eu acredito que tem muitas pessoas que elas ouvem um chamado de Deus, mas o inimigo está sempre tentando, sabe, deixar elas insensíveis para que elas não ouçam a voz de Deus. É que nem em relação aos sonhos. Eu acredito que Deus fala conosco de várias maneiras, inclusive através dos sonhos. E a gente tem que estar sensível para isso. Através do silêncio também, às vezes. Através do silêncio também. Eu tive um sonho logo que eu vim morar em São Paulo, que a minha filha estava caindo em queda livre. E dentro do sonho... desesperado, tentando... Eu desesperado, tentando agarrar ela, tentando segurar ela dentro do sonho, e eu não conseguia. Quando eu acordei... Sonho recorrente? Sonhei uma noite, mas me incomodou porque eu não sou de sonhar toda noite. Ah, tá.
E quando eu acordei daquele sonho, sabe, eu comecei a orar por ela. E eu disse para minha funcionária, no outro dia antes de sair pro escritório, eu disse, cuida a Thalita, porque alguma coisa vai acontecer longe dos nossos olhos. Alguns dias se passaram. Ela era pequenininha ainda, ela foi no lado de fora, onde eu tinha um cachorro, um pastor maremano branco, daqueles bem grande, e ela caiu na piscina, e a minha funcionária não viu, e o cachorro começou a latir. Daí a minha funcionária lembrou o que eu tinha dito, ela desceu lá embaixo, porque o cachorro não latia muito, né, porque ele ficava no fundo, assim, do pátio. Quando ela chegou lá, ele estava dentro da piscina. Graças a Deus, Deus deu o livramento. Mas é aquela questão da gente ser sensível às experiências que Deus vai dando pra gente. Porque as experiências que Deus dá pra gente também é para nos alertar. É para nos avisar de algo, é para nos levar a orar, é para nos levar a vigiar mais, né? Então, eu acredito que se Deus abriu a sua visão espiritual, Deus ele abre a visão dos homens para que os homens acreditem que eles também são espirituais, são nativamente espirituais. Né? Eu acredito que muita gente não se converte, doutor, porque às vezes não se permite ter uma experiência. Não busca uma experiência para comprovar. É mais fácil dizer eu não acredito. E eles pegam muitas vezes os moldes daqueles que estão ao redor deles. Não, esse é crente, aquele é crente, não sei o quê. Mas eles esquecem que Deus é muito maior do que a religião. Deus é maior, muito maior do que nós. E Deus, sim, fala conosco. Deus nos dá experiências, né, sobrenaturais. Deixa eu fazer uma pergunta, Guilherme, me permite? O pastor Vinícius Iracê, ele é muito conhecido no Brasil, eu sei que em muitos países também, pastor, em relação à interpretação de sonhos. Uhum. Inclusive o senhor tem um livro, sim, que a minha esposa, a Francine Lemos, sim. É uma das grandes coisas que as pessoas gostam de conhecer. Eu acredito que Deus fala através dos sonhos, né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta assim, ó, como cristão. Nem todo sonho é profético. É profético. Correto. Né? Sim. Como... Senão é o sonho de você chegar na escola pelado, sabe aquele desespero? Você só descobre que tá pelado na... Cara, eu esqueci a calça. Como que alguém vai... todo mundo já sonhou isso quando era criança? Sim. Chegar sem calça na... Mas você volta pra casa, pega a calça, tá descalço, sabe aquelas coisas que... Sim, mas nem isso, Vilela. Talvez o seguinte, ó, nem isso. Talvez um sonho mais lógico. Tipo? Tá, mais lógico. Você vê um acidente de carro. Acidente de carro. Ou sonhou que tal pessoa familiar morreu, que o filho aconteceu um acidente. Não existe como saber ou ter esse discernimento se isso é algo nosso, de dormir com a barriga cheia, ou se é de Deus? Eu acredito que quando Deus fala conosco, vem uma inquietação muito forte. Por exemplo, quando o faraó teve os sonhos das vacas gordas, né, e das vacas magras, e das magras devorando as vacas gordas, ali José interpretou o sonho. Não, e um detalhe importante, quando José estava na prisão, né, o padeiro e o copeiro que foram presos, eles tiveram sonhos na prisão, porque tinha um sonhador ali. Tinha alguém que já interpretava sonhos, tinha alguém que Deus falava com ele em sonhos. Deus falava com José em sonhos. E essa graça que estava sobre ele ativou inclusive o sonho daquelas pessoas que estavam presas ali. E também havia um plano divino sobre isso, porque ele interpretou o sonho do padeiro, e interpretou o sonho do copeiro, o copeiro foi restituído, o padeiro foi morto, depois o copeiro foi restituído e o faraó teve um sonho que incomodou ele. Um detalhe, o faraó não temia Deus. Ou seja, Deus, para se comunicar com o homem, Deus ele pode falar, inclusive, com uma pessoa que não é religiosa, com uma pessoa que não crê em Deus. Deus pode comunicar, Deus pode falar. Então eu acredito, né, que quando um sonho ele é de Deus e quando ele é um sonho profético, ele vai te inquietar. A Bíblia diz que o faraó perdeu o sono e perdeu a paz. E ele procurou alguém para interpretar o sonho dele. Então eu acredito que quando alguém tem um sonho que é de Deus, esse sonho ele acontece frequente, né? Ou ele deixa uma inquietação muito grande, né? Onde a pessoa fica inquieta com aquilo, buscando uma interpretação, buscando entender o que Deus está querendo falar com ela. Porque por meio dos sonhos, Deus nos leva a orar, por meio dos sonhos, Deus nos leva a vigiar, e por meio dos sonhos, Deus pode nos avisar de um acontecimento ruim que está para acontecer, né? Então, e se você pegar na história, doutor, se pegar na história, vai ver que vários homens na história tiveram sonhos de acontecimentos que iriam acontecer depois. Abraham Lincoln teve sonho, né, de coisas que iriam acontecer e assim, de como ele seria assassinado. Se pegar a história, vai ver sobre isso.
Então eu acredito que Deus fala conosco, sim, através dos sonhos, e quando Deus fala conosco, é uma experiência e que deixa a gente inquieto, e que tem que buscar Deus para buscar a interpretação.